E hoje eu vou falar um pouquinho desse livro aqui pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Então vem comigo. Gente, eu percebi que é muito difícil falar de algo que você gosta, porque você tem tanta coisa pra dizer que você fica perdida nas suas falas e não consegue falar. E tá sendo difícil gravar essa resenha, meu Deus. Então, eu vou falar um pouquinho desse livro, que é a minha segunda resenha no caso. A minha primeira eu vou colocar aqui, vocês clicam lá pra assistir. Eu também dou dicas pra quem quer ter hábitos de leitura e vai estar aqui também. Então, esse é o livro que eu vou estar resenhando. Essa capa linda, maravilhosa, que eu fico apaixonada. Que eu tenho que confessar que quando eu comprei ele, eu julguei ele sim pela capa. Falei, nossa, que capa linda, tenho que levar esse livro. Aí eu levei, não me arrependi, tô muito feliz. E tem exceções, gente. Tem exceções, certas coisas há exceções. Então vamos falar um pouquinho desse livro, sem enrolações, vamos lá. Ele foi escrito pela Ava Delary. Sei lá, compra no sinal, essa mulher tem que aprender o nome dessa mulher, porque essa mulher é foda. Esse é o primeiro livro dela, eu achei espetacular, o tema, tudo se encaixou, a capa, a escolha da capa, as pessoas que ela escolheu pra escrever as cartas, enfim, tudo foi muito perfeito. E ela é foda e eu gosto muito dela e tô apaixonada e virei fã. Então vamos falar um pouquinho desse livro. Ele fala um pouquinho da história de Lauren. Aliás, como o livro é todo escrito em cartas, todas as cartas são escritas por Lauren, ou Laura, ou sei lá como pronuncia o nome dela. E o que acontece? A Laura ela acaba perdendo sua irmã em um trágico acidente e que depois ela fala a respeito de como tudo aconteceu e tudo mais. E depois da morte da sua irmã, a sua família acaba sendo totalmente despedaçada. Os seus pais, de certa forma, já eram separados, mas depois da morte, a mãe dela vai pra outra cidade, acho que ela vai pra Califórnia, se não me engano, tentar o sonho de ser atriz, até porque ela não tava suportando ficar ali depois da perda da filha. E o pai acaba ficando um cara muito solitário, sozinho, abandonado, enfim. E aí a Laura ela tem que suportar tudo isso, viver com essas coisas, porque pra ela a irmã dela era a sua proteção, era algo muito importante pra ela. Tipo assim, ela se inspirava na irmã, ela queria ser igual à irmã, porque ali era sinônimo de perfeição e tudo mais. Então ela fica muito arrasada com isso. E como ela indo começar o ensino médio, ela não queria ter que suportar com todas aquelas perguntas ou carinhas tristes que normalmente as pessoas fazem quando acontece algo trágico na vida da gente. Como você tá? Como foi que aconteceu? Como que você tá lidando com essas coisas? Enfim. Ela não queria ter que lidar com isso e ela resolveu mudar de escola. Pelo fato dela ter que mudar de escola, ela acaba tendo que morar com a tia dela. Então, uma semana ela ficou com o pai, uma semana ela ficou com a tia. E a tia dela é uma pessoa muito religiosa mesmo, tipo, tudo gira em torno de Jesus e é isso aí, tipo, muito religiosa. E o porquê do livro chamar Cartas de Amor aos Mortos? Bom, tudo começa no seu primeiro dia de aula, onde a sua professora de inglês ela passa uma tarefa nada muito comum, que é escrever alguma carta para alguém que estivesse morto, mas que de certa forma representasse algo para você. E aí ela acaba embarcando nessa tarefa, era para ser entregue, era para ser um trabalho ser entregue. E aí ela escolhe se eu não me engano, primeiro é um cantor de rock, se eu não me engano. E aí ela acaba escrevendo uma carta para ele, só que ela se expõe tanto ali naquela carta que ela resolve não entregar, porque pra ela é muito íntimo ali pra ser entregue pra uma professora. Então ela não entrega e ela faz disso um hábito, tipo, escrever muitas cartas, de tudo, como se fosse um pequeno diário, entendeu? Ela escreve tudo que acontece na vida dela em cartas pra alguém que já está morto. E como são escritas essas cartas? A melhor forma é como ela escreve, porque ela pega um cantor, um ator, um escritor que de certa forma representou algo pra ela, pra família dela, pra irmã dela, enfim, que também é família, ou que tá representando agora, com essa nova vida, com as coisas que ela tá tendo que lidar agora. E aí ela conta um pouquinho dessa pessoa, tipo, ele nasceu assim, em tal cidade, ele resolveu ser cantor, escritor, ator por causa disso. E aí ele morreu por causa disso, e aí eu gostei desse poema, eu entendi que você quis passar com esse poema isso, e que você quis passar com a música isso. Então é isso que ela basicamente fala. E através disso ela conta o que aconteceu na vida dela. Tipo, por causa dessa música
que eu escutei, uma amiga minha mandou escutar, e aí aí ela começa a contar, e aconteceu isso, e tudo mais. E o que ela fala nessas cartas? Ela conta tudo o que aconteceu na vida dela, como foi a perda da irmã, como ela quer ser tão perfeita quanto ela, a nova vida dela que ela tá tendo nessa nova escola, os novos amigos, a primeira paixão dela, os relacionamentos, tudo que de certa forma passa pela vida dela, ela conta. Como as novas amigas dela, de certa forma, se gostam de uma maneira bem assim. Então elas têm que lidar com todo esse preconceito delas mesmas com a história. As brigas que acontecem depois entre familiares ou entre namorados, enfim. As separações. E tudo isso ela fala, tudo que de certa forma vai passar em uma vida de um adolescente, ela conta, como a primeira paixão, amizades, a nova vida em uma nova escola, sexo, drogas e a perda da irmã dela. E no final ela percebe que assim, a irmã dela não era tão perfeita como ela achava e que ela de certa forma não devia ficar querendo ser igualzinha, que ela deveria ser ela mesma, e era por ela ser ela mesma que as pessoas estavam gostando dela, e não por ser igual à irmã dela. Então, assim, com o tempo ela vai se adaptando a isso e vai contando isso nas suas cartas, que eu acho muito esplêndido. E um assunto muito importante que também é abordado nesse livro é sobre estupro. E eu achei muito interessante a forma que ela abordou aqui no livro e tudo mais. Então, assim, basicamente o livro fala disso, ela faz cartas falando as coisas que tá acontecendo na vida dela, e os assuntos são bem interessantes, são assuntos que de certa forma interessam um adolescente. Então, assim, esse livro é magnífico. E o que eu tenho pra falar a respeito desse livro? Bom, gente, assim, de crítica negativa eu não tenho nada. Eu realmente achei que ela foi maravilhosa, foi esplêndida ao escrever esse livro. Os assuntos foram magníficos, a forma que ela escreveu foi muito inteligente, foi aquele inteligente que você lê e fica babando e que você entende, porque tem dois tipos de inteligente, né? Tem, tipo, você tá conversando com a pessoa e ela é super inteligente e você baba em tudo que ela tá falando, só que você não entende nada no final. E tem aquela que é super inteligente, você baba na conversa inteira, mas você entende tudo no final, você compreende e fala, caraca, sério, que foda. E é desse jeito que é esse livro. A linguagem dele é super acessível, você conhece histórias maravilhosas de vários atores, escritores e por que eles morreram, sendo que a maioria são cantores de rock e eles morreram assim, eles se suicidaram, e aqui conta por que eles fizeram isso, e eu acho muito interessante, porque tem toda uma pesquisa e tudo mais. Assim, gente, não tenho o que reclamar desse livro, eu realmente recomendo que leiam. De 5 estrelinhas eu daria todas as estrelas possíveis, porque ele é muito bom, o assunto é muito bom, ele é todo perfeito, tipo, ele foi escrito pra ser perfeito. E tem uma parte que eu gosto muito, que é de um cantor de rock, que por ele, assim, tem toda aquela pressão, né, gente? Os fãs e tudo mais, e a família, e ele meio que se sentia que tava sendo um problema pra a mulher dele, pra filha dele, que, sei lá, era um neném ainda. E ele acaba escrevendo uma carta de suicídio falando isso, né, que ele era um problema e tudo mais. E a Lauren fala algo basicamente assim, que será que ele tinha pensado, quando ele escreveu essa carta, que a filha dele, de certa forma, ia precisar dele, quando ela estivesse cantando no coral e todos os pais estivessem babando pelas suas filhas e só ela que não ia ter ninguém babando por ela, ou quando ela tivesse o coração partido por um garoto, ela não teria um pai para aconselhar, para estar ali, para enxugar suas lágrimas e tudo mais. Então, assim, cara, é magnífico, magnífico, magnífico. E sério, gente, vale muito a pena, muito a pena mesmo ler. Eu fiquei muito apaixonada por ele, eu fiquei encantada. E é isso, assim, se eu falasse muito dele, eu ia dar muitos spoilers. Eu também não tô conseguindo falar a respeito dele, porque eu fiquei tão encantada, tão apaixonada, que parece que as palavras fogem da minha boca e enfim. Só que eu recomendo ele pra vocês lerem, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha.
Um grande beijo. Não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos, comentar o que achou, se vocês já leram, dizer. Porque, gente, eu quero achar alguém que falou uma crítica negativa, sério, eu quero, porque, sei lá, eu tô tão apaixonada porque eu não consigo imaginar ninguém falando mal dele. Mas enfim, é isso. Um grande beijo e tchau, tchau.